E aí, pessoal, tudo bem? De volta, então, agora com o vídeo 6, onde a gente vai apresentar, então, listas encadeadas. Vamos ver primeiro a teoria, e aí a gente passa, então, para a implementação. Então, pessoal, quando é que a gente vai utilizar uma lista? Então, dependendo do nosso algoritmo, a gente utiliza as listas ao invés dos vetores. Pois bem, aqui alguns exemplos, né? A gente pode ter uma lista de convidados de casamento, lista de pedidos de uma lanchonete, lista de funcionários contratados de uma empresa, matrículas de uns alunos. Então, a gente teria uma lista como uma lista qualquer. Porém, a gente representa ou a gente trabalha com esses dados de maneira diferente dos nossos algoritmos. Aí, então, a gente chama de listas, beleza? Vamos só ver aqui, então, como é que é. Qual é a diferença, então, da gente utilizar um vetor e uma lista? Pois bem, a gente poderia utilizar essa lista de casamento, esse tipo de situação, também com vetores, não teria problema algum. O grande problema, o grande diferencial é que, quando a gente trabalha com vetor, a gente já tem que, de antemão, definir, né, na linguagem C, qual é o tamanho do nosso vetor. Então, se eu vou ter uma lista, por exemplo, de casamento, eu já preciso inicialmente ter o número dessa lista. Para quê? Para que o compilador, na hora que a gente executar o programa, ele consiga, então, reservar aquela área de memória. Lembra? O vetor é uma estrutura estática. Depois que a gente definiu ele de um tamanho, a gente não consegue nem crescer e nem diminuir o tamanho do vetor. Por isso que a gente precisa, de antemão, já ter essa definição, ou esse número, né, de quanto de espaço a gente vai precisar. Na lista encadeada, a gente não precisa disso. Por quê? Os espaços são ocupados em tempo de execução. Ou seja, se eu precisar mais, eu peço para o compilador e ele vai reservar uma área lá na memória para mim. Se eu precisar de um outro, ele vai lá reservar. Se eu deixei de utilizar 10, ele vai lá e libera nesses 10 espaços que a gente acabou de utilizar para outro programa utilizar. Então, se a gente for pensar, utilizando a lista, a gente tem um dinamismo, fugiu a palavra, dinamismo aqui no nosso programa, porque a gente começa sem ocupar nenhum espaço de memória, e aí, dependendo da situação, a gente vai criando. A grande diferença entre utilizar um vetor ou uma lista encadeada é basicamente essa, a alocação. E aí aqui a gente tem a representação do vetor e da lista encadeada, que aí sim a gente vai começar a entender como é que a gente faz essa implementação de uma lista encadeada. Se a gente observar o vetor, até agora a gente trabalhou com os vetores, todos os vetores eles têm os índices. E aí a gente consegue, então, acessar um índice diretamente, ou então a gente consegue saber aonde as informações vão estar na nossa memória. Até porque quando a gente aloca um vetor na memória, ele vai alocar todos os espaços consecutivos. Então, eles ficam todos juntinhos. Então, você sabe ali onde que está o início do vetor, onde é que está o final do vetor. Com a lista encadeada não vai acontecer isso. Como a gente vai pegando a memória, dependendo da necessidade, a memória está sendo utilizada por outros programas. Então, o que acontece? Se a gente for só imaginar a nossa memória, pegando aqui rapidinho, quando a gente cria, então, um vetor, mais ou menos a gente passa a ter isso aqui. Opa, está grande? Né? Os índices são alocados consecutivamente, ou seja, um seguido do outro. Beleza? Quando a gente tem alocação dinâmica, o que acontece? Utilizando a lista encadeada, a gente pode ter o primeiro item da lista, eu vou chamar de A, tá, pessoal? Aqui embaixo. E a gente pode ter o segundo item da lista, por exemplo, aqui em cima. Então, a gente precisa controlar esses... Não é índice, que a gente não vai ter mais índice, né? A gente precisa controlar ou saber aonde que esses caras estão. Como é que a gente vai saber ou como é que a gente controla isso, pessoal? Então, observem aqui, né? No vetor, a gente tem, então, os nossos índices, beleza? Então, com o índice, a gente faz aquela identificação, ou direta, ou a gente pode começar a partir de 1 e começa, então, a percorrer eles. Na lista, a gente não vai ter isso.
Observa que aqui em cima a gente não tem índice nenhum. A gente só tem o valor ali dentro. Pois bem, junto com o valor, a gente tem aqui, para exibir, né, didaticamente, uma caixinha cinza. Observa que essa caixinha cinza aponta para o próximo valor. Chegamos no valor 5. Temos novamente uma outra caixinha cinza que aponta para outro valor. Isso vai acontecer até um determinado momento em que a caixinha vai apontar para nulo. Beleza? E aí a gente tem um outro item importante aqui, que é a gente identificar o início da nossa lista. Por quê? Vamos só entender aqui. Ó. A gente vai ter sempre um ponteiro, uma variável, apontando para o primeiro elemento da lista. E a partir do primeiro elemento, pessoal, a gente consegue, então, percorrer toda a nossa lista. Por quê? Porque, como a gente sabe o primeiro, e quando a gente chega no primeiro, a gente tem aquela setinha que aponta para o segundo, a gente consegue, então, caminhando na nossa lista. Beleza? Como é que a gente vai ver isso? A gente já vai ver que a gente vai ter que utilizar struct e ponteiros. Como a gente ainda não viu isso, a gente vai ver isso com detalhes para a gente aprender como é que a gente monta essa ligação para que a nossa lista seja, então, esteja toda encadeada. Porque se a gente, por acaso, esquecer aqui, vou dar um exemplo, o 30 não apontar mais para o 12, já era. Perdemos. Porque a gente não vai saber onde o 42 está na memória, onde o 63, isso não vai ter como a gente descobrir. A gente só consegue descobrir como? A partir do ponteiro do início, a gente chega no primeiro nó, do primeiro nó, ele tem um ponteiro para o próximo elemento. Então, o nó sempre vai ter isso, um valor e um ponteiro para o próximo. E aí, com isso, a gente consegue, então, conhecer toda a nossa lista. Até que em um determinado momento, o nosso último elemento vai estar apontando para o nulo, né? Que no nosso caso lá em C vai ser null. Beleza? Então, o conceito de estrutura basicamente é esse, pessoal. Para a gente resumir, a gente pode ter uma lista qualquer, lista de aniversariantes, lista de carros no estacionamento. Essa lista, então, poderia ser implementada no vetor? Poderia. Porém, a gente tem esse problema. A gente já aloca o espaço de memória na hora que a gente quer criar o nosso programa, na hora que a gente compila. E aí, se a gente precisar de mais recurso depois, ou seja, eu tinha 100 vagas de estacionamento, ocupei as 100. Por acaso, sei lá, abriram 2 vagas lá a mais que não estavam previstas inicialmente lá naquelas 100. Eu não consigo mais alocar essas 2. Utilizando a lista encadeada, isso usando vetor, tá? Utilizando lista encadeada, a gente consegue, não tem limite. A gente vai poder incrementando ou criando novas áreas em tempo de execução. Cada hora eu peço uma área de memória, e o compilador vai alocando essa área lá na memória e vai passando para a gente. Então, a gente não precisa de antemão limitar a quantidade de itens que a gente vai armazenar. Beleza, pessoal? Obrigado aí pela participação. Eu vou, no vídeo seguinte, então, a gente continua vendo como é que a gente faz a implementação da lista encadeada, e aí a gente vai ver, então, como é que a gente monta as estruturas, os ponteiros e a alocação dinâmica. Um abraço, até o próximo.